Existe um tipo de pessoa que não precisa ser a mais inteligente, a mais forte ou a mais talentosa, mas sempre chega onde quer. Elas não se destacam porque nasceram com algo especial. Muitas vezes são silenciosas, discretas, quase invisíveis. Mas quando você observa a vida delas de perto, percebe algo que a maioria não possui, uma forma única de lidar com o mundo, com os próprios medos e principalmente com as próprias decisões. Existe um tipo de pessoa que não falha, e hoje você vai entender o porquê. E talvez, sem perceber, você já esteja se tornando uma delas. Antes de tudo, você precisa saber que falhar não significa cair. Cair é parte inevitável da vida. Todo mundo cai, inclusive essas pessoas. A diferença é o significado que cada um dá às quedas. Para a maioria, cair é um lembrete de incapacidade. Para essa minoria, cair é só um ponto de dados, uma informação a mais, uma atualização de rota. Onde alguém vê derrota, elas veem um mapa. E esse é o primeiro segredo. Elas não falham porque não interpretam a queda como um fim, mas como um ajuste de direção. Enquanto você pensa que perdeu tempo, elas acreditam que ganharam clareza. E é aí que começa a distinção. Muito antes de qualquer conquista, existe um momento que ninguém vê. O momento em que a pessoa olha para dentro e decide que a vida dela não vai ser dirigida pelo acaso, pela motivação ou pela opinião dos outros. Ela decide que vai agir mesmo sem vontade, que vai continuar quando o resto parou, que vai manter o ritmo quando a mente pedir descanso. Isso não aparece em fotos, não vira post, não recebe elogios. Mas é um pacto silencioso, profundo e inquebrável com o próprio futuro. É nesse exato momento que a maioria falha, e elas não. Essas pessoas entenderam algo que quase ninguém entende. O mundo respeita consistência muito mais do que genialidade. Porque genialidade é rara, mas consistência é quase impossível. É difícil acordar todos os dias e seguir firme quando nada parece mudar. É difícil repetir o mesmo processo diante do tédio, das dúvidas, das distrações. Mas elas sabem que, quando ninguém está vendo, o mundo está testando. Testando sua fome, sua intenção, sua capacidade de permanecer. E nessa prova invisível, elas são aprovadas. O mais curioso é que nenhuma delas opera a partir da emoção. Elas sabem que depender de motivação é aceitar ser escravo do humor do dia. Sabem que esperar o momento certo é abrir mão da própria vida. Elas não funcionam por impulso, funcionam por identidade. Há uma diferença brutal entre quero ser disciplinado e sou disciplinado. Uma é desejo, a outra é verdade. E quando alguém assume essa verdade profundamente, é impossível falhar. Porque tudo o que essa pessoa faz nasce de quem ela é, não do que ela sente. Mas existe outro elemento que poucos comentam: o silêncio. O silêncio voluntário, o silêncio estratégico. Elas não anunciam planos, não explicam suas próximas metas, não pedem validação para cada passo, não convidam o mundo inteiro para acompanhar o processo. E isso não é arrogância, é foco. Quando você fala demais sobre o que vai fazer, engana o próprio cérebro. Ele acredita que já conquistou algo apenas por ter anunciado. É por isso que tantos começam e poucos terminam. Essas pessoas evitam esse erro. Elas protegem seus movimentos como quem protege uma chama frágil que precisa crescer antes de enfrentar o vento. Outra coisa que diferencia esse tipo de pessoa é a forma como lidam com críticas. A maioria precisa ser aceita, precisa ser compreendida, precisa ser aplaudida. Essas pessoas não. Elas sabem que ser mal interpretado faz parte da jornada. Sabem que quanto mais avançam, mais barulho deixam para trás. Sabem que opiniões são distrações disfarçadas. Só existem dois tipos de críticas: as que vêm de quem fez menos do que você e as que vêm de quem fez mais. As primeiras você ignora, as segundas
você aprende. Simples assim. E você pode estar pensando, mas será que isso realmente funciona? Será que esse tipo de pessoa realmente nunca falha? Funciona porque, para elas, falhar não é perder, falhar é parar. E elas não param, logo, não falham. Essa lógica parece simples, mas muda tudo. A maioria busca resultados imediatos, mudanças rápidas, transformações instantâneas. Quando não encontram, desistem. Elas não. Elas têm algo que o mundo moderno parece ter esquecido: capacidade de esperar. Elas entendem que sementes crescem no escuro, que músculos se formam no limite, que maturidade nasce nas dores, que resultados são consequência e não barganha. E para chegar a esse nível, elas fazem algo que a maior parte das pessoas se recusa a fazer. Assumem responsabilidade total pela própria vida. Não culpam o passado, não culpam os pais, não culpam o chefe, não culpam a economia, não culpam Deus. Sabem que todos esses fatores influenciam, mas sabem também que nenhum deles determina. Enquanto o resto usa a culpa como justificativa, elas usam a responsabilidade como combustível. É por isso que não falham, porque estão sempre no comando. Mesmo quando tudo desaba, elas continuam decidindo. E alguém que continua decidindo nunca está derrotado. Se você observar de perto, verá que elas seguem uma sequência simples, quase óbvia, mas extremamente poderosa. Primeiro, escolhem um caminho. Segundo, eliminam distrações. Terceiro, definem um ritmo. Quarto, entram em silêncio. Quinto, continuam. Esse ciclo pode parecer pequeno, mas é justamente nele que vivem as diferenças que criam resultados gigantescos. Como elas agem todos os dias, o progresso se torna inevitável. E inevitabilidade é a palavra mais próxima de invencibilidade. Elas também não se deixam levar por comparações. Sabem que olhar para o lado é a forma mais rápida de perder a própria direção. Sabem que cada pessoa tem um tempo, uma história, uma bagagem e um mundo interno completamente diferente. Por isso, focam apenas em uma comparação: o eu de ontem. Não tentam ser melhores que os outros. Tentam ser melhores que elas mesmas. E essa é a única comparação saudável que existe, a única que realmente transforma. Alguém que compete com o próprio passado nunca fica estagnado. Mas existe um ponto profundo, talvez o mais importante de todos. Elas criam um senso interno de valor que não depende de elogios nem de conquistas. Enquanto a maioria pensa, quando eu conseguir isso, eu vou me sentir bem, elas fazem o inverso. Quando eu me tornar essa pessoa, eu vou conseguir isso. Elas sabem que o externo sempre nasce do interno. O mundo só te dá aquilo que você consegue sustentar. Por isso, constroem caráter antes de construir resultado. E quando você vê uma conquista delas, nunca é por acaso. Sempre é consequência. É por isso que, quando você encontra alguém assim, sente algo diferente. Há uma presença, uma força silenciosa, uma firmeza que não precisa se exibir. Você sente que ele ou ela vive em outro ritmo, em outro nível de consciência. E isso não vem de títulos, dinheiro ou aparência. Vem da capacidade de governar a si mesmo. Só quem venceu a si mesmo vence o mundo. Agora talvez você esteja se perguntando, mas como eu me torno esse tipo de pessoa? Como eu entro nesse grupo que nunca falha? A resposta é simples, brutal e libertadora ao mesmo tempo. Você se torna essa pessoa no primeiro dia em que decide que não vai mais negociar consigo mesmo. A partir do instante em que você cumpre o que disse que faria. Quando você deixa de tratar disciplina como tarefa e passa a tratá-la como identidade. Quando parar, não é mais opção. E continuar não depende de vontade, quando seus objetivos deixam de ser desejos e se tornam compromissos. Você não precisa mudar tudo de uma vez, não precisa ser perfeito amanhã, não precisa revolucionar sua vida em uma semana. Precisa apenas de uma decisão real,
firme, profunda. Decisões rasas criam mudanças rasas. Decisões profundas criam mudanças permanentes. E quando você toma essa decisão, o mundo percebe. Sua mente percebe. Seu corpo percebe. Seu futuro se alinha. Seu caminho ganha clareza. E é nesse momento que você começa a entrar nesse grupo de pessoas que a vida não consegue derrubar. Agora eu quero que você perceba algo importante. Se esse vídeo chegou até você, talvez seja porque uma parte sua está pronta para essa transformação. Talvez você esteja cansado de parar pela metade, cansado de desistir na curva, cansado de acreditar que sempre falta algo. Talvez você esteja à beira de se tornar alguém que não falha, alguém que segue, que cresce, que constrói, que permanece. E se isso faz sentido para você, então talvez seja a hora de assumir esse compromisso interno. E antes que você vá, quero que você faça algo simples, mas poderoso. Quero que você comente agora: eu continuo. Escreva isso, não por mim, mas por você. Para marcar o dia em que você decidiu entrar para esse grupo de pessoas raras, consistentes e inabaláveis. O mundo não precisa saber, mas você precisa. E se esse vídeo te tocou, deixe o like e se inscreva, porque aqui você sempre vai encontrar o tipo de força que transforma. A jornada é longa, mas você não está sozinho. Você só precisa dar o primeiro passo. E esse passo começa agora.